Olá, você. Estamos hoje mais uma vez com o nosso podcast Calça Justa, para todo o Brasil, quiçá para o mundo. O nosso estúdio está à disposição de vocês que pretendem ouvir e ver uma grande mensagem. O Calça Justa podcast de hoje vai ser com uma pessoa que tem uma grande história de vida para contar e, apesar de pouca idade, tem menos de 40 anos, mas já tem uma bagagem de vida que vai deixar você emocionado, vibrando e sabendo que a vida não é só um mar de rosas, não. Mas, antes de começar o nosso Calça Justa podcast, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. A Sky Fit é uma academia que está em grande ascensão aqui na Imbiribeira e vai estar cada dia mais atenta àquelas pessoas que precisam de malhar, de ficar em forma, né? Então, a Sky Fit é uma academia que está realmente prometendo e vai cumprir em deixar você preparado para o verão que está chegando aí, né? Então vamos lá, Calça Justa Podcast com o apoio da Sky Fit e a Bela Pizza, que vai deixar você gordinho, mas a Sky Fit vai fazer com que você emagreça. Então a Bela Pizza também aqui na Imbiribeira com delivery. Bom, para quem não conhece muito bem, que eu acho difícil não conhecer, mas o X1 é um esporte que está em grande evidência, né? E tem uma pessoa, um dos precursores, os idealizadores desse projeto, X1. E vamos conversar com ele agora. Tiaguinho. Tudo bom, Tiaguinho? Tudo bem, Frank? Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Então vamos lá, Tiaguinho. Eu que agradeço, porque não é fácil também a agenda do Tiaguinho, é muito difícil. O cara tem muitas atividades e nos cedeu hoje, deu-nos a oportunidade de entrevistá-lo. Mas, Tiaguinho, eu queria saber, antes do X1, do futebol, como é que é a vida de Tiaguinho? Como é que surgiu tudo isso? Frank, a história, eu vou ser bem sincero e vou resumir. Eu tenho 38 anos, meu sonho sempre foi ser um atleta de futebol. Sou cristão, então eu sempre tive essa vontade de ser alguém no meio do futebol. E aos 23 anos eu me profissionalizei no futebol, só que eu não tive êxito. Eu me lesionei 2 vezes e desisti. Aí entrei na faculdade de Educação Física, me tornei um profissional da Educação Física. E o êxito que eu não tive no futebol, Deus me deu a graça de ter como treinador. Ou seja, o que eu não tive como jogador, eu tive como treinador de X1. O X1 é uma modalidade que começou aqui no IPCEP. Algumas brincadeiras, tu é melhor que eu, tá? Vamos, eu contra tu e bota um goleiro. Aí jogava um contra o outro com o goleiro. E isso começou a ter jogos de aposta de R$50, R$100, 200, 500. Aí começou a se propagar até que uma pessoa colocou a câmera do celular e estourou. E essa pessoa eu vou falar já já. Certo. Muito bem, Tiaguinho. Então quer dizer que você é um dos precursores realmente dessa modalidade, é isso? Na verdade, antes de ser treinador de X1, eu apitava os jogos. Ah, tá. Os jogos começaram a ter uma popularidade grande aqui dentro do IPCEP. Aí eu comecei a apitar, ganhava R$50, R$100 por jogo. O jogo valendo muito dinheiro. Aí, por eu entrar na educação física, aí eu migrei, comecei a preparar os atletas e o X1, por não ser um esporte coletivo, como é o futebol profissional, 11 jogadores, goleiro, mais de reservas, dava para fazer a preparação física deles e dava para ser o treinador, a parte física e tática. Então, eu migrei de ser o juiz para ser o primeiro treinador, juntamente com a Apostador. Foi a gente chama a Pioneira, e a gente fez uma equipe, eu, Dó, Túlio, e nessa equipe a gente saía um pouco na frente, porque a gente já tinha fisioterapeuta, a gente já levava os meninos pro médico, se tivesse algum problema, a gente já tinha nutricionista. Então, eles me consideram como o primeiro treinador da modalidade. Mas aí você deve ter tido
o primeiro empurrãozinho, aquela oportunidade, aquela pessoa que a gente não pode deixar de agradecer. Como cristão, Deus, claro. E depois disso alguém deve ter lhe dado, porque isso não surgiu do nada, né? Porque você faz sucesso, mas alguém deve ter dito, ó, vou botar a mão aqui em cima desse cara, porque esse cara tem futuro. Ou não, você decidiu só e foi aos trancos e barrancos, aprendeu e chegou lá. Ou teve alguém que pegou na mão? Cara, sempre tem. Eu acho que na vida a gente precisa ser grato às pessoas que foram pontes na nossa vida. No X1, eu sou grato a Deus, 1000 vezes a Deus. E tem pessoas pontuais. Túlio e Dó foram as pessoas que... Túlio e Dó. Túlio e Dó são... Túlio e Dó. São duas pessoas que foram bem pontuais, acreditou na gente. E eu queria falar de um cara que se chama Ney Silva. Ney Silva é um jovem que morava no Totó, que sempre teve um sonho de divulgar o esporte. E ele começou a divulgar futebol de várzea com aquele celularzinho dele. E quando ele conheceu o X1, foi até uma partida aqui no IPCEP, a vida de Ney Silva mudou. Ney Silva tinha uma certa quantidade de seguidores. Hoje Ney Silva tem 1.400.000 seguidores. 1.400.000. A vida de Ney Silva mudou através de X1 e a nossa vida também mudou. Ele conseguiu mudar a sua vida. Totalmente. Por que eu falo isso? Sim. Nossos esforços, eles vão ser sempre pontuais e importantes para o nosso progresso. Mas se a gente não tiver pessoas que vão fazer com que nossos esforços sejam ativados, a gente vai ser pessoas desconhecidas. Ney Silva, quando botou a câmera lá pro X1, ele colocou o X1 em evidência pro Brasil. É uma frase que ele fala: o IPCEP é o que fez o X1 e eu sou o cantor. Ou seja, o IPCEP é o compositor, sim, criou a modalidade e ele é o que divulga, é o que canta. Poxa. Então, cara, eu posso falar de coração, Ney Silva é um cara abençoado, é um cara iluminado. Amém. É um cara que eu tenho certeza que Papai do Céu botou a mão para abençoar a vida dele e veio em cadeia. Abençoou muita gente mudou de vida. Pessoas que eram de comunidades. Eu vou citar vários aqui, ó. Kaká hoje mudou de vida. Kaká mora aqui no IPCEP, tem carro, tem casa, tem filhos. O Paçoca, que era um moleque lá do Ibura. Daniel Coringa. São pessoas, eu tô citando 3 de vários no Brasil. Hoje existem equipes de X1 no Brasil, equipes com físico, nutricionista, com nutrólogo, com tudo. O X1 hoje se tornou um futebol amador com cara de profissional. E se Deus quiser, a gente já está correndo atrás de federar o X1, que também vai ser, o X1 vai ser igual ao futebol profissional. Então, o que é que eu queria falar? Primeiro, Deus, com nossos esforços, e Ney Silva. Ele é o porta-voz dessa modalidade. Poxa, que legal. E como é que ele chegou até você, então? Simplesmente ia passando e caiu de paraquedas, não, né? Na verdade, Ney Silva fazia campeonatos de futsal, que é o futebol de 7. Ah, tá. E a gente participou. Até com o time da gente era Carneiro Futsal. E Ney Silva já filmava, ele já fazia esse trabalho que ele faz no X1. Só que ele mesmo contando pra gente, disse que as visualizações dele dava, por exemplo, 800 pessoas, 1.000, tô dando um exemplo. Sim. E quando ele filmou o X1, as visualizações dele foi pra 30 mil. Nossa. E ele não tinha uma quantidade de seguidor como tem hoje. Ele tinha 80, 90 mil, 100 mil no máximo. E ele fez, oxê, como é que minha visualização dava X pessoas e agora tá dando 30 mil? Esse é o caminho. Aí ele viu que esse era o caminho. Visionário, então. Ele é muito. Não é um cara formado, mas ele tem um dom de sabedoria. É visível, o notório que Deus deu a inteligência a ele. Eu entendo assim, tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, que Deus pega as coisas que não são para confundir os que são. Então, se eu fosse resumir, Ney Silva é isso. Ney Silva era um neguinho de comunidade, pobre. Vou bater só um entre aspas aí. Ney Silva ganhava R$50 quando ele ia filmar o jogo da gente. Ele dizia, Túlio, manda o dinheiro da galinha, tal. Aí a gente dava R$50 a ele. Túlio, Dó, que a gente já tinha um time de futsal. Vê, um cara que se submetia a pedir um dinheiro de uma galinha. E hoje? E hoje ele é um cara que
mora em Boa Viagem, um apartamento maravilhoso, tem um carro bom, comprou uma BMW agora nível hard, ganha muito bem, porque ele é exatamente o que diz no texto. Deus pega as coisas que não são para confundir os que são. E ele é um cara próspero. Que bom. Porque ele usou daquele dom que Deus deu a ele, e ele é um cara muito visionário, sabe ganhar dinheiro. E divide com as pessoas, né? Porque quando ele lhe dá a oportunidade, ele provoca a inclusão, né? É um sociólogo, inclusive. Exatamente, Frank. Na vida da gente, a gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, quando a gente está plantando na vida das pessoas prosperidade e oportunidades, a gente está automaticamente devolvendo pra gente. A gente nota que você tem muito carinho por ele. Chega, brilha o olho quando fala. Ele é meu amigo, é meu amigo pessoal. É amigo pessoal. Continua ainda? Continua. Mesmo depois de estarem todos bens? Continua. De vez em quando a gente se vê, almoça. Que bom. Legal. Fico feliz em saber que pessoas de sucesso também dão oportunidade a outras pessoas, né? E legal. Mas e aí? Você decidiu investir pesado no X1, dedicou-se. Hoje, como é que você vive disso? Então, Frank, eu, por ser profissional de educação física, eu também tinha meus alunos de personal. Minha trajetória no X1 é bem prática. Eu comecei na Apostador. Aí da Apostador, graças a Deus, a gente teve muito êxito. Eu ainda lembro, quando eu saí da Apostador, já estava com 60 vitórias na modalidade. Aí eu fui para Bet Sport, que era rival da Apostador. E na Bet Sport eu tive muito êxito também. A gente disputou o Mundial de X1 lá na Argentina. A gente foi campeão com o Daniel Coringa. A gente se enfrentou também, Bet Sport e Apostador, algumas vezes. A gente ganhou, Apostador ganhou. E depois da Bet Sport eu fui para Aposta Ganha, lá em Toritama. Então, minha trajetória se resume a essas 3 equipes. Apostador, Bet Sport e Aposta Ganha. E na Aposta Ganha eu também tive muito êxito, que também se tornou rival da Bet Sport. E isso foi muito bom para mim, porque eu pude participar das 3 maiores do X1. Que legal. E aproveitando o embalo, a gente tá com um convidado aí que tá ali, ó. Chegou agora, mas já pode entrar, Serginho. Aguarda aí que a gente vai botar você na roda, viu? Serginho, vai sim. Não tem nada não. Serginho da Sky Fit, acabei de falar na Sky Fit, ele tá aqui e veio dar uma piruada no amigo dele aí, o Tiaguinho. Mas vamos lá, Tiaguinho, e aí você começou em subúrbio, né, jogando e tal. Hoje já tá conhecido, você já tá bem conhecido, né, nível nacional, né? Então, Frank, eu não tenho vergonha de falar que a gente precisa falar da nossa trajetória, né? Sim. A gente, quando tinha os jogos, já teve jogo que eu ganhei R$30, R$70 por jogo. E eu valorizava isso, porque eu sabia que era uma semente. Já teve jogo que eu ganhei 100, aí 200, 500. Quando a gente ganhou o primeiro jogo, Daniel Coringa contra a Vassoura, e os meninos me deram 1000 de bicho, eu digo, oxê, isso aí tá crescendo. Então, eu pude valorizar o início de ganhar 30, 70, e já teve jogo de eu ganhar muito. Já teve jogo de eu ganhar... Quando o X1 estourou, teve jogo que eu ganhava bicho de um carro. É mesmo? Bicho de um carro. E pra mim, eu ficava muito feliz, mas não era surpresa, porque eu sabia que toda semente honesta, ela vai frutificar. E eu deixei tudo, né? Eu tinha uma carreira de personal aqui. Eu tinha uma renda já boa de aluno de personal que eu construí. Tinha aulas de treinamento funcional lá em Boa Viagem. E eu deixei tudo para acreditar no projeto do X1. Tanto é que eu fui morar em Caruaru. A nossa equipe do Aposta Ganha era em Toritama. Um cara com 38 anos, deixar a família, deixar alunos, deixar um projeto de vida, ir para outra cidade, morar só. Então a pessoa tem que confiar no projeto. O X1, ele proporciona muita estrutura, porém a gente precisa arriscar, e eu arrisquei. Poxa, se bem que eu até dando uma pesquisada um pouco sobre você, a gente chegou aqui a algumas informações. Quer dizer, você também não teve uma infância muito abastada, né? Você foi uma pessoa simples, né? Pai, mãe, como é que foi a tua... até chegar hoje? Porque hoje você está tranquilo, está bem, né? Mas a vida não é um mar de rosas, né? Cara, eu vou dividir em 2 partes. Minha infância, ela foi muito boa, porque eu posso dizer que eu fui uma criança feliz. Tipo, eu brinquei tudo que deveria brincar.
participei das brincadeiras. Você fala, todas as brincadeiras de criança que era pra brincar, De rua. eu brinquei. Eu fui feliz sem ter. Porém, eu preciso abrir um aspas aí e dar, primeiramente, a glória e a honra a Deus. Amém. E a duas pessoas que me criaram, que foram minhas tias e minha avó. Porque eu não fui criado com pai e com mãe. E eu não tenho vergonha de falar. Segundo informações, eu nasci de cabelo liso e meu pai foi me mostrar a vizinha, ó, meu filho. E a vizinha disse, ele não é seu filho, não. Aí meu pai absorveu essa frase e não me criou. Me entregou pra minha mãe e minha mãe não tinha condições de me criar, porque minha mãe era alcoólatra. E eu fui criado com minha tia e minha avó. Então, o que eu digo que fui feliz foi porque Deus, ele de fato me criou. E não importa com quem seria, se fosse minha tia, fosse com minha irmã, se fosse com minha avó. Ele tinha um propósito na sua vida. Ele tinha um propósito na minha vida. É verdade. E, Frank, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus ama todas as pessoas. Porém, existem 3 tipos de pessoas na Bíblia que Deus tem um carinho especial. Que é a viúva, os pobres e os órfãos. Então, eu poderia me incluir nos pobres e nos órfãos. Que a gente teve uma infância muito dolorida, em termos de condições, e eu não tive o apoio do pai e a mãe, que é fundamental. Não é um privilégio. A pessoa nasceu com o pai e mãe, não é um privilégio. É fundamental. Porque era uma coisa que era para ser natural. Todo mundo tem um pai e uma mãe. E o cara, quando vem com esse déficit, ele já sai atrás. Com lacunas, vazios. Mas eu conhecia Deus na minha adolescência, e Deus me ensinou que as pessoas, o pai, a mãe, a professora na escola, o professor na universidade, eles são importantes. Mas se você não tiver Deus, não adianta. O pai e a mãe vai ser apenas figuras. Então, Deus, ele conseguiu preencher esse vazio e eu consegui suportar as tentações do vazio de ser um maloqueiro. Eu vi amigos meus de infância morrendo, que jogavam bola comigo, daqui a pouco foram assassinados. O pastor dizia o seguinte, o pastor Misael, ele dizia, Tiaguinho tem tudo para não ser nada. Ele tinha tudo para não ser nada. Um cara altamente rejeitado, criado numa comunidade cheia de violência, e ele decidiu ser um homem de bem. Então, eu entendo que na vida é escolha, Frank. É verdade. Porque eu gostaria de ter tido o privilégio de ter sido pai e mãe. Provavelmente eu poderia ter sido uma pessoa até melhor. Porém, não ia ser uma pessoa tão forte. Que hoje eu sei que as pessoas são importantes, mas elas são apenas importantes. O essencial é Jesus Cristo na vida da pessoa. Rapaz, é comovente a tua história, viu, Tiaguinho? Muito bom, muito bom. E você foi na contramão do que a sociedade diz e cobra, né? Porque é pobre, quando é pobre, negro, é sempre marginalizado, né? Vai ser ladrão, vai ser drogado, e você foi nessa contramão, provando que não é verdade, né? A comunidade, existe, talvez 90 ou mais % de quem está ali na comunidade são homens de bens, né? E mulheres de bem, apenas não tem oportunidade ou foco. E aí você tem demonstrado, inclusive com o passar da sua vida, que você tem foco, né? Também, claro, o maior apoio, o maior padrinho que podia ter, que é Deus, está ali lhe dando esse apoio. Então você foi nessa contramão. É exatamente, Frank. É porque uma coisa, eu vou ser bem sincero. Se o cara é médico, a esposa é médica, aí o filho nasce naquele ambiente de ver os pais estudando, trabalhando, há uma grande probabilidade do filho ser um médico. Se o pai é advogado, a mãe é advogada, há uma grande probabilidade, porque existia um exemplo dentro de casa. E eu não tive esse exemplo na minha casa de estudar. Então, na minha infância, tudo foi levado na barriga. Porque, como você disse, é mais difícil as oportunidades para... Pode ver que quando um médico ele vence na vida saindo da comunidade, vira manchete. Porque é difícil, Frank. É verdade. Quando você não tem um exemplo em casa de ver o pai estudando, o pai tratando bem a esposa tratando bem o pai, o filho vai ser igual. E eu nasci sem essa referência. E como você disse, quando a pessoa nasce numa comunidade dessa, os teus exemplos, os teus heróis são pessoas que são do mal. São aquele cara que vende droga, que se dá bem. É o cotidiano. Né? Que se deu bem até certo momento. As meninas gostam de um cara de que tipo? Daquele modelo. Aí a gente quer se transformar num cara daquele tipo, daquele modelo. Pra agradar. Então, cara, é difícil. Por isso que hoje eu entendo a galera que tem
uma dificuldade no crescer na vida. Não compare um filhinho que nasce numa família estabilizada, estruturada, com um cara que nasce numa comunidade, não. É totalmente diferente, Frank. Apesar que vai chegar um momento que eles vão ter que decidir entre o bem e o mal. Porém, a respeito de oportunidades, por isso que eu vou repetir, existem 3 tipos de pessoas que Deus ama mais: a viúva, aquele que perdeu o marido, o pobre e o órfão. Porque Deus sabe que esses 3 tipos de pessoas vivem com falta. E a gente não pode cobrar. Como é que eu vou cobrar de Frank para ele ser o melhor jogador de futebol com 61 anos? Não existe. Mas eu posso cobrar um menino de 18, 20 anos que vive num clube. Concorda? Então, a gente não pode cobrar o mesmo resultado de uma galera que nasce na pobreza, na escassez, na falta de exemplo, porque o dinheiro não é o medidor, mas é a falta de exemplo, para uma turma que nasce num lar próspero, num lar educado, num lar que pessoas que não se tratam mal. É diferente. É verdade. Rapaz, a tua história dá um livro, e dos bons, né, Tiaguinho? Mas vamos lá. Vamos falar também de qual o teu melhor jogo? Teve um melhor jogo? Cara, já pensei muito sobre isso. A gente teve jogos pontuais. A gente teve um jogo... O primeiro jogo de Daniel contra a Vassoura foi logo no início da pandemia. Nessa live, tava Neymar na live. Tava Gabigol. Porque o Brasil ia jogar na terça, foi na quarta-feira. E o jogo foi na segunda. E a turma já seguia Ney Silva. E esse jogo, a seleção brasileira tava na concentração. E esse jogo deu 100 e poucas mil pessoas na live de Ney Silva. Aí Vassoura tava ganhando de 5-3 de Daniel. Tava faltando 7 minutos pra acabar o jogo. E eu lembro uma oração que eu fiz assim: meu Deus, já sofri tanto na minha vida, meu Deus. Me dá essa vitória, por favor, meu Deus. Porque ali era o divisor de águas da gente. O jogo foi valendo 100 mil reais. E Dói Túlio botou todo o dinheiro que tinha. Se a gente perde ali, provavelmente o projeto acabava. E a gente já vinha em ascensão. Daniel tinha ganho de Manjuba, Daniel tinha ganho de Pica-Pau. A gente veio numa ascensão. E pegar a Vassoura, que no momento era o melhor jogador do mundo de futsal, era algo surreal. Vassoura dava gols. Então nesse jogo, eu fiz essa oração, tava 5-3 Daniel, Vassoura, faltando 7 minutos. Cara, Daniel pegou uma força que eu nunca vi. E o jogo tava muito mais pra Vassoura. Daniel fez 5-4, 5-5, 6-5, 7-5. Caramba! E faltando 30 segundos, Vassoura ainda fez 7-6. E a gente ganhou esse jogo. Esse jogo foi um divisor de águas. A gente chorou muito na hora. E depois desse jogo, a gente teve jogos muito importantes. Daniel contra L7 lá em Maceió, que valendo o título mundial. Daniel versus Kaká, lá em Fortaleza, no ginásio. Deu 10 mil pessoas no ginásio. Foi um jogão. Cara, teve muito jogo bom. Eu tô falando de Daniel porque esses foram jogos que mudou a vida da gente. Não só profissionalmente, que a gente passou a ser conhecido, mas financeiramente também. E os jogos, pronto. Entre o jogo de Daniel e Vassoura, que valeu 100 mil, e o de Kaká e Daniel, que já tava valendo quase 1 milhão. Então existe uma diferença muito grande de valores, né? Então foram jogos que foram pontuais. Poxa, legal. Tá, então se teve o melhor, não o melhor, mas na sua concepção o que se destacou pra você, né? Entre outros. Mas e o pior? Deve ter tido. Cara, o pior foi o último da gente, inclusive foi contra Kaká. Kaká contra Berô. Foi aqui em Caruaru valendo muito dinheiro. Foi o jogo de maior proporção de dinheiro na modalidade. E Berô tava até bem, só que quando o placar já não tava muito bom pra gente, no início do segundo tempo, 2 minutos, Berô deslocou a costela. Caramba. Numa jogada com o Kaká, aí ele deslocou a costela e não conseguiu ter o mesmo desempenho. Até tentou voltar, mas não tava conseguindo respirar e a gente perdeu esse jogo. Pra mim, esse doeu. Teve vários que doeu, né? Mas pela importância, né? A gente ia mudar um pouquinho mais de vida. Mas é só gratidão, Frank. Na vida não é só flores, né? É verdade. Quando eu fiquei muito feliz com as minhas vitórias, do outro lado alguém ficou muito triste, né? É. Porque perdeu, principalmente. Porque botou a expectativa. E no esporte, exatamente, quando um tá feliz, o outro tá triste. Não tem meio termo. Não tem como os dois estar felizes. É. Porque se eu for ser campeão, se eu vou ganhar um campeonato, o outro vai ser vice-campeão. E assim vice-versa. Então, tem muito jogo teve jogo que eu chorei, viu?
Principalmente quando eu saía de uma banca e ia pra outra, foi apostador pra Bet, aí depois a Bet pegava apostador e apostador perdia. Pronto, isso aí mexia demais. Quando eu saí da Bet pra aposta ganha ia pra Bet e jogava contra a Bet e a Bet ganhava. Isso doía demais meu coração, mas faz parte, é a vida. Verdade, ok. Mas aí, Tiaguinho, aí uma curiosidade. Por ser X1, né? 1 contra 1, é isso? Mas já tem 2 contra 2. Já... O X1 é só o nome, mas tem X2 já também. Já tem X2. O X2 tá no X1. Ou seja, pode ser 2 contra 2 e um goleiro, ou pode ser 1 contra 1 e um goleiro. Só que o X1 ficou com mais evidência, o nome. Mas no jogo de X1, a gente faz campeonato também de X2 e por aí vai. Tá, e aquele juiz ali, aquele cara apita mesmo, ele tem autoridade para cartão vermelho, cartão amarelo? Tem, porque funciona? Na modalidade existe 3 maneiras de ter a vitória. O jogo propriamente dito, ganhar. Se lesionar, você perde também. E se o juiz expulsar, você perde o jogo. Pode estar 8-1. Se tu der uma entrada grave e o juiz te expulsou, tu perdeu o jogo. Quem ganhou o jogo foi o outro. Então o juiz, ele é peça fundamental. Inclusive a gente tem muitos juízes bem qualificados na modalidade. A gente chama de shortinho. Tem Dávila, tem os árbitros da X1 Brasil, que são excepcionais. Quem banca esses juízes? Como é que funciona? Quem forma o time? Vai ter um jogo hoje, eu quero o juiz tal. É escolhido. Quem escolhe esse juiz? Pronto. Quando a gente tava na X1 Brasil, a federação, quero até mandar um abraço para Hugo, cara totalmente responsável, parceiro da gente, que fez a modalidade crescer. Aí eles escalavam os juízes, porque era uma federação. Quando é mais aqui, futebol amador, por exemplo, Nessi vai fazer uma organização, aí ele chama o juiz. E quando é uma banca contra outra que não tem uma organização, o valor da aposta foi 20 mil. Aí, o juiz, a gente vai te dar 1.000. Pronto, aí o juiz ganhou R$1.000 aí. Tudo depende também do valor, depende também do árbitro. Tem árbitro que quer aparecer nesse cenário e não faz questão de um valor alto pelo jogo. Então, tudo é o consenso. Mas aí, no caso, já existem profissionais que querem participar desse tipo. Isso não é amador, porque já está bem profissionalizado, né? Mas jogadores famosos ou ex-jogadores já participam para valer esse valor, esse dinheiro? Cara, Frank, não só jogadores famosos, como influentes. Pessoas... Pronto, vou dizer só uma coisa que vai acontecer. Vai ter Falcão e Vassoura contra 2 influentes. Juninho Manela e Isaac. No mês que vem. É tipo aquele boxe que exatamente. Lá, aqui no Geraldão teve... No último evento do Geraldão, teve Marcelinho Paraíba versus Carlinho Bala. Sim. Pronto, foi no dia que a gente foi jogar. A gente ganhou até o cinturão lá. Beirou contra Etinho. Então, o X1 hoje, qualquer pessoa pode jogar. Rapaz, quer dizer que os jogadores profissionais já estão entrando nesse estão, mercado. Porém, os que estão em atividade não podem. Entendeu? Mas existem ex-jogadores que são tão famosos quanto o Carlinho Bala, por exemplo. Você fala que participou. Carlinho Bala estava um dia desse na Paraíba jogando. Poxa. Viajou e ganhou lá. X1 é muito bom, Frank. É muito emocionante. E o financeiro, inclusive, né? Porque é uma grana violenta que para esses jogadores que hoje não jogam mais, mas estão ganhando tanto quanto, se brincar, né? Exatamente. Se a pessoa... Pronto, Marcelinho Paraíba teve até uma carreira boa. Marcelinho Paraíba, pra perder, foi bronca. Porque ele tava pegando uns de 40 anos pra cima e ele tava ganhando todo mundo. Então, é útil e agradável. Os caras que ganham dinheiro na bola profissional, que não estão em atividade, estão jogando X1 e tá ganhando dinheiro do mesmo jeito. Tiaguinho, então o que é que a gente pode saber mais? Esse universo é interessante demais, né? Do futebol, mexe com as pessoas. E esse X1, que chegou pra ficar, né? Não tem mais como retroagir, tem não? Tem não. Então, a gente deu uma diminuída agora, porque o governo exigiu as bancas a patrocinar só futebol profissional. Certo. Então, o X1 até então não é profissional, é um futebol amador. Então é preciso e necessário uma pessoa ou pessoas federar a modalidade. Então a gente deu nesse caminho. A gente deu uma recuada muito grande, fazem 2 meses, que acabou a X1 Brasil, porque é necessário federar a modalidade. E, graças a Deus, eu estou sabendo já que pessoas estão correndo atrás disso. Sim. Então a gente pode ter uma notícia amanhã. O X1 está federado.
quando o X1 tiver federado, o X1 vai se tornar uma modalidade igual ao futebol profissional. Nossa. O que o futebol profissional é, o X1 vai ser. Então a gente deu essa recuada, que foi ruim para todo mundo, né? Muita gente desempregada. Eu que deixei tudo para viver do X1. Tô há 2 meses sem atuar como eu atuava numa banca. Entendi. Mas eu sei que Deus tem os planos dele, né? E a gente dá esse passo para trás para a modalidade voltar federada, aí já é loucura. Todos os dias tem jogo no Brasil, Frank. Ontem teve... Hoje em dia tem? Todos os dias tem jogo no Brasil. A diferença é que as bancas não podem atuar. Mas se você pegar uma equipe... Calça Justa Podcast, equipe de X1, vai ser sua equipe. Ah, pode ser desse jeito também. Qualquer forma. Que Skyfit, equipe de X1. Aí, onde a gente for jogar, a equipe de X1 vai estar representando a Skyfit. Só que, quando ela voltar, ela vai ser federada. Aí vai ser um nível acima. Aí, aquilo que já bombou... Ó, Frank, é impressionante. Eu gosto de mexer no Instagram, né? Aí, às vezes, eu dou no Instagram lá e tá meu amigo lá em Miami. X1 em Miami. Aí, X1 lá em Miami. X1 em Portugal. Hoje, o X1 é mundial. Só não é divulgado como é no Brasil. O Brasil é febre. Principalmente no Nordeste. Porque é o futebol, né, rapaz? Está no sangue do brasileiro e do pernambucano parece que é especial. A seleção brasileira, quando quer aparecer e ter um maior sucesso, vem para Pernambuco, né? Segundo as estatísticas, têm demonstrado que a energia daqui de Pernambuco tem feito muito sucesso. Mas, Tiaguinho, o que é que temos aí para frente? Além de federalizar, logo, dentro da lei, vai estar tudo regulamentado, mas os jogos que estão acontecendo? Então, os jogos continuam a acontecer, as equipes hoje, elas... Nos bairros, nos subúrbios? Nos bairros, né, e nas cidades, porém com outros nomes. Não pode ser com mais banca, até federar. Certo. Porque é uma exigência do governo. As bancas hoje pagam um certo valor para elas atuarem no mercado de aposta. Então o governo exigiu que elas só patrocinem futebols profissionais, modalidades profissionais. O que é que acontece? O que é que eu acredito que vai acontecer? A modalidade federando, a gente vai ser representante de clubes. Sim. Igual o futebol é hoje. O futebol é hoje, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, eles têm equipes de futebol. E as equipes são representadas pelos clubes. Eu acredito que voltando a federada, por exemplo, o Sport vai ter a equipe de X1 do Sport, a equipe de X1 do Flamengo. Vai ser uma loucura, uma paixão nacional mesmo. A gente até pensa, né? Imagina, Flamengo e Corinthians no Maracanã, aí o jogo é de 4 horas e um jogo de X1 de 3. Caramba. E o jogo X1 é 15-15. Imagina, naquele estádio ali, a torcida lá e tem um jogo de X1. Loucura. Esporte Náutico. Esporte Náutico. Eita. Todo mundo esperando 6 horas da noite no domingo, aí de 5 horas uma preliminar de X1, que é 15-15, dá pra fazer. É uma atração, inclusive, para o futebol mesmo. É uma atração. E, Frank, se eu te contar que o X1 é muito mais emocionante que o futebol. É gol toda hora. Tu ataca aqui, faz um gol. Eu já vi em 1 minuto ter 3 gols. Nossa. Aí o cara vai atacar lá, faz o gol. Aí o outro vai e empata. Aí o outro vai lá no último segundo, vai atacar e faz o gol. Tá, e quem é bom nisso? É o jogador ou o goleiro? Os dois. O nome é X1, mas não deveria ser X1 o nome. Porque às vezes a gente dá muito mérito ao jogador, mas às vezes quem segura a barra lá é o goleiro. O goleiro segura o bicho, segura o campeonato. Que vai ter um momento que o cara vai jogar e não vai estar no dia bem. Mas o goleiro pode estar no dia bom. E eu já ganhei muito jogo por causa do goleiro. Muitos jogos. Quero agradecer. Os louros é sempre pro jogador, né? O quê? Os louros. O sucesso é mais... É natural. A gente aprendeu a dividir agora um pouquinho mais porque a gente colocou a importância do goleiro. Mas sempre o jogador vai ser mais estrela. É verdade. Eu nunca vi goleiro ser mais estrela que jogador. Quem é a nossa estrela hoje? Neymar, né? Faz tempo que a gente não vê um goleiro acima de Neymar. Então, jogador é jogador. É verdade, que bom. Agora, uma outra pergunta, Tiaguinho. Você é o cara do X1 hoje aqui em Pernambuco. A gente sabe que você... E a nível nacional. O X1, ele por ser X1, ele é mais violento, é menos violento? Porque o futebol, às vezes, tem umas coisas que, né, umas lesões, umas histórias assim. O X1, porque o contato é imediato, toda hora, todo instante. Não digo violento, mas é mais agressivo, mais prejudicial ao jogador do que o futebol normal? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. Agora eu vou falar sobre as duas coisas, como treinador e como preparador físico.
Se tratando de lesões, é bem menos. Por que bem menos? Mesmo sendo um esporte muito mais intenso, Sim. o contato físico é menor do que uma partida de campo. A partida de campo, vamos botar os jogadores profissionais. Eles jogam 90 minutos, que já é muito mais do que 15 no X1. O contato físico é maior entre os adversários. E o nível de partida do campo é muito maior do que o X1. O X1 normalmente a gente joga de 15 dias, 30 dias quando eram jogos marcados. Porque ponto, o X1 brigava pelo cinturão. Aí normalmente os eventos eram de 1 em 1 mês. Então tinha tempo de recuperação. E no futebol profissional você joga quarta-feira, às vezes tá jogando no domingo. Aí às vezes joga na quinta e no sábado. Então não tem... Quinta e sábado não, quinta e domingo. Então não tem aquela recuperação. Então não tem como comparar o X1 com o futebol profissional. É muito menos violento. Mesmo que tenha, em alguns jogos, teve confusão, teve lesão, que é normal. Não tem que comparar um futebol amador num bairro, no interior de não sei o que, com São Paulo e Palmeiras, todo mundo vendo. Aí os jogadores lá eles vão se precaver e vão tentar ser exemplos. Esses que estão na mídia vendo, fazem confusão. Quer dizer que o jogo em si não é entre amigos só, não. É pessoas que nem se conhecem, muitas vezes. É assim? Nem se conhece, nunca se viu. A gente jogou contra o Mundial mesmo, a gente jogou contra o argentino lá, que eu particularmente nunca tinha visto. Da turma mandou o Instagram dele. Então, é isso. Tem um cara bom lá no Ceará. Porque no X1 a gente se conhece, mas sempre tem um que se destaca. Tem um lá do bairro de não sei o quê. Aí ele vai ganhando. Daqui a pouco a gente marca o jogo e a gente tá se enfrentando. E assim foi. Tem muito cara bom. Piauí, Jonatas. Ceará, Bode. Lá em São Paulo, Bolt. Lá no Maranhão, L7. Lá no Rio, Lelete. É assim, a gente já conhece todo mundo. Lá no Rio Grande do Sul, pronto, a gente foi lá pra Santa Catarina. Fazem 3 meses. A gente foi disputar o cinturão lá. Luan Choquito, meu atleta, contra Biano. Valendo cinturão. Esse jogo foi valendo 100 mil. A gente ganhou o jogo e ganhou o cinturão. Ou seja, hoje a gente sabe quem é os melhores dos estados. Eles vão ganhando entre eles e a gente se destaca. Aí a gente se enfrenta. Então quer dizer que, não sei se é possível, mas você falou alguma coisa a respeito de empresas. Já existiu, a Skyfit, por exemplo, vai com o Calça Justa Podcast, né, no X1. Já existiu ou tem um projeto para isso? Já existiu, existe e vai continuar sempre existindo. Por quê? As empresas elas visam mais do que o dinheiro, o lucrar, a visibilidade. Vamos supor que o Calça Justa Podcast tem uma equipe vencedora. Uma equipe de X1 que ganha tudo. Todo mundo vai conhecer. Falar com o Serginho aí pra ver se a gente... Atenção, Serginho, daqui a pouco tá aqui pra gente, né, movimentar isso. Vamos supor que a Skyfit tem uma equipe de X1. Só que essa equipe de X1 da Skyfit ganha tudo. Então todo mundo vai conhecer a Skyfit. Qual é a melhor equipe de X1? A Skyfit. Então, através de X1, a Skyfit vai ser muito conhecida. E as bancas ganharam muito dinheiro por causa disso. Caramba. Porque a visibilidade, por exemplo, a apostador, a primeira da gente, a gente ganhava tudo. Frank, a gente não ganhava mais ou menos, não. A gente ganhava tudo. Caramba, rapaz. A gente passou 30 jogos sem perder. 30 jogos vencendo. E quando a gente perdeu um jogo, ainda lembro, Manjua contra Paçoca, eu fiz uma reunião com a equipe e a diretoria pra gente ver onde a gente tinha errado. Ou seja, a gente tava num nível de vitória muito acima da média. Então, aí todo mundo conheceu o apostador. Todo mundo conhece Tulidó. Todo mundo conhece Daniel Coringa. Todo mundo conhece o professor Tiaguinho. Porque a gente venceu. A turma do Instagram, Facebook, seguidores, eles querem seguir vencedores, pô. E aí, quando a pessoa vence muito, a gente passa a ser exemplo em tudo. Se a gente comer bem, a gente vai ser exemplo. Se a gente tratar bem as pessoas, a gente vai ser exemplo. Então, as empresas hoje que estão no X1 são nesse tipo de retorno. E eu acredito que depois que federar, aí a parada vai bombar. Porque aí entra os clubes, né? Imagina um clube, o Sport tá bem no Campeonato Brasileiro e tá bem no X1. Porque é um público diferente. É de futebol, mas é um público... Tu pega a galera lá da comunidade mesmo. E para a empresa, nesse caso, o sucesso é muito maior, porque 50 mil, 100 mil reais não vai surtir tanto efeito quanto uma projeção, por exemplo, de uma Skyfit, né? Eles estão crescente
alopradamente, né? Todo dia inauguram uma academia. Então, quando eles fazem um futebol como esse e aparece, estoura na mídia, né? Frank, eu vou te falar uma coisa que eu vivi na Aposta Ganha, na última empresa que eu trabalhei. Nosso chefe Ramon, ele é um cara extremamente visionário. E ele mostrou pra gente que a visibilidade é muito mais importante que o dinheiro. Verdade. Principalmente para o empresário, né? Porque a visibilidade te dá retorno a curto, médio e longo prazo. É duradouro. E o dinheiro, ele vai te dar um retorno a curto prazo. Tu vai ganhar esses 20 mil, 10 mil, 50 mil reais e tu vai investir ou gastar ou fazer o que tu quiser e vai acabar. Mas vai estar na história lá o nome. Qual foi a melhor equipe de X1 em certo momento? Foi a Aposta Ganha. Verdade. E esse nome vai reverberar por anos. É verdade. Então, eu vou te falar uma coisa que eu escutei, que a maior empresa que investe em marketing se chama Red Bull. E nem precisa tanto, teoricamente, né? Como a Coca-Cola. A Red Bull talvez não precisa. E tem esporte em todo canto do planeta. Pronto, você chegou no que eu queria falar. A Red Bull é uma empresa de quê? De energético. Mas ela hoje tá skate, bicicleta, paraquedismo, esqui. Ela mudou o nome dos clubes. Pronto, vou dar só aqui. Red Bull Bragantino. É um time aqui de São Paulo, que tá na primeira divisão. Red Bull Leipzig, que é o time lá da Alemanha, primeira divisão da Alemanha. Red Bull não sei o quê. Ou seja, a empresa, ela hoje... Aí o que acontece? Eu vou dar só um exemplo. Tu é apaixonado pelo Red Bull, pelo Bragantino. Aí tu vai comprar um energético. Tu não vai comprar outro, tu vai comprar o da Red Bull. Claro. Então, o que eu aprendi? As empresas hoje tem que seguir o modelo da Red Bull. Se entra 100 milhões, tô dando só um exemplo, se entra 100 milhões anual de lucro, eles investem 50 milhões em propaganda. Porque esses 50 milhões vai se tornar em 200. E assim sucessivamente. Cada ano a Red Bull, ela investe mais em propaganda do que qualquer outra coisa. Tiaguinho, você, a estrela hoje do podcast, da entrevista, é você, claro. E eu estou muito honrado em poder entrevistá-lo. Aprendi um bocado com você, como cristão, como atleta. Sei que você, além de tudo, você é treinador, né? Você é treinador e preparador físico. Formado em educação física, claro, a coisa tá no caminho certo. Mas você vai me permitir convidar uma pessoa para entrar aqui no nosso... É uma honra. Sérgio Leão, que é o proprietário da Skyfit, né? Acabou de chegar, ia passando, não, vamos entrar aqui. Sérgio, vamos quebrar o protocolo aqui, vem para cá. O nosso produtor, alguém vai botar a cadeira aqui, porque é podcast é assim, nas coxas. Passa aqui pro lado de cá. O Tony pode pegar até a cadeira dele aí do estúdio para facilitar, ou aqui. Pega do estúdio, porque aí ganha tempo. Mas estamos gravando ainda, né? Pronto, é assim. Podcast é espontâneo. É espontâneo. Serginho ia passando. Não, corta da... pra baixo. William Bon, né? Sérgio Leão e Tiaguinho. O podcast não podia estar melhor hoje, né? Então, vamos falar de quê, rapaz? Hoje o assunto vai até 5 horas da manhã, apesar de Tiaguinho ter que dar uma sartada, porque ele tem que ir para o trabalho dele. Mas vamos lá, Serginho. Tiaguinho, tu conheceu o Tiaguinho aonde e como, velho? Já conheci a Tiaguinho à distância, né? Fui criança e adolescente no bairro do Ipsep também, como ele. Mas ele começou a treinar uma pessoa que cresceu comigo também, né? Na minha infância e adolescência. E você é cristão também, né? Que é Daniel Coringa, né? E depois disso eu fui conhecendo o trabalho dele através das redes sociais, como legal. Com a audiência do X1, né? Eu virei fã do X1. Legal. Algumas derrotas de Daniel tirou o meu sono. Legal. Mas assim, estava até conversando brevemente ontem com o Tiaguinho, né? Como cristão, né? Fala mais no microfone, viu, Serginho? Estava até conversando com o Tiaguinho ontem que, como cristão, eu enxergo nele muito. E uma história de vida legal, né? O cara tem, do agir de Deus. Gente boa, sangue bom. Através dele, né? Que ele é um instrumento de Deus, muito forte, muito poderoso, atuando, né? Junto. Acompanhei ele de fora, a conversa de vocês. A gente sabe da dificuldade das crianças, dos adolescentes que vêm da periferia, né? E aí eu estava conversando brevemente com ele, né? Que
treinador ou professor, né, ele tem que seguir sendo professor, né, dessas pessoas, ensinando para eles o verdadeiro caminho, né, a verdadeira salvação, dando calmaria ao coração dessas pessoas que, de certa forma, a mudança de vida é muito rápida, né? É como um jogador de futebol, tá ali, tá treinando na base, tá ali na periferia, aí o cara cresce, depois começa no profissional, aí vem a fama, vem o dinheiro e termina se perdendo no caminho, né? E acompanhando a trajetória de Tiaguinho, né, eu fui entendendo ele como um instrumento de Deus mesmo, né, na vida de todos esses atletas dele. Tem sido uma referência, né? Isso. Ele ensina não só o futebol dentro das 4 linhas, né? Ele dá o caminho também das pessoas, dos atletas dele, né? Afasta eles, né, de muita coisa que o mundo oferece, né? E leva através da palavra de avivamento, né? Ele planta a semente no coração dos atletas dele e realmente o pessoal tem conseguido mudar de vida sem mudar a sua essência, né? Sem se perverter ou se perder no caminho. Pé no chão, né? Pé que no legal. chão. Eu acho isso um trabalho dele excepcional. Eu virei agora um fã também do Tiaguinho, que eu não conhecia muito bem, mas a história de vida dele, né? E aí um depoimento, Sérgio Leão é o proprietário da Skyfit, uma academia que está crescendo muito em Pernambuco. E veio para ficar, não tem como mudar mais essa história. Então é um empresário muito sério, cristão, e tem dado esse depoimento a seu respeito, Tiaguinho, que nos deixa comovido, né? Porque saber que você tem o pé no chão, veio de onde veio e está aí com esse sucesso. Eu tenho certeza que vai fazer muito mais sucesso. E tem projetos para o futuro? Então, fico muito feliz, Frank, vindo de Sérgio. Conheço o Sérgio há muito tempo, porém de mais perto, de pouco tempo. E eu fico grato. Isso é fruto daquilo que Deus planejou pra gente, né? Deus, ele quer que a gente seja pessoas, exemplos. E eu tenho tentado, me humilhado pra ser essa pessoa. Você está colhendo o que plantou. E eu fico feliz vindo de um cara que também é exemplo. Não tô falando a respeito só da parte profissional, não, da pessoa. Então, receber elogio de um inimigo é diferente de receber um elogio de uma pessoa que já é exemplo. Então, perfeito. Eu fico muito feliz, isso aí só me motiva a manter os pés no chão. Tem um versículo que diz o seguinte, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, vírgula, e ele a seu tempo o exaltará. A Bíblia está dizendo que se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus vai te honrar. Então a gente tem que manter esse pé no chão. Porque não é sobre a gente não, Frank. Eu tô aqui, mas amanhã eu posso não estar. Tu recebeu a notícia, Tiaguinho faleceu dormindo. É ou não? Verdade. Frank morreu, Sérgio morreu. Mas quando a gente tiver em vida, a gente manter esse padrão de entregar a glória para quem merece, Deus, ele automaticamente vai brilhar a luz dele em nós. E automaticamente a gente vai ser honrado. Que bom, rapaz. Que maravilha. Mas, Tiaguinho, agora vamos falar do seguinte também. Serginho tá aí, não vai negar, né? A gente podia até marcar, quem sabe em breve, um X1, né? Para que a gente fale de empresas, né? O Calça Justa e a Skyfit, você preparar, não sei, 2 velhos, eu, um deles, ou sei lá, bota um aí para ver se a gente faz um sucesso. E aí, Serginho? Não, topo toda vida. Você sabe que eu sempre me coloquei à disposição, né? Principalmente, né? Porque eu acredito que em cada profissão, né? Existe o empresário, né? Na cabeça, mas acima dele tem um Deus, né? E a gente aqui como empresário, a gente está fazendo a função, né, de administrar o que é dele, o que ele nos propõe administrar, né? Então, do mesmo jeito que ele colocou Tiaguinho, né, acredito, reafirma aqui, como eu disse para ele, para ser um instrumento e uma voz ativa dele, né, na semeadura. Eu sempre busco me colocar também primeiro como cristão, né? E eu acredito que tem tudo a ver, porque a vida do empresário também, né, ninguém vê quando o cara tá na peleja. Né? Todo mundo só vê o resultado, assim como é no futebol. Então, tanto a vida do atleta quanto a vida do empresário, né, todo mundo só enxerga, né,
o resultado, ninguém enxerga Os bastidores, né? dos bastidores e todo o trilhar, todo o buraco, todo o sofrimento, toda a preocupação. Então, acredito, né, que faz total sentido, né, misturar talvez em algum momento esse cenário. Até falei para eles, rapaz, cadê Daniel? É importante, é um outro vencedor. Daniel é um vencedor da vida, né? O que eu disse para ele ontem também, conversando com o Tiaguinho ontem, né? Daniel tem uma trajetória em que ele teve uma infância difícil, né? Depois ele buscou o sonho dele, que era ser um jogador profissional. Depois ele teve um relacionamento, perdeu a esposa, perdeu o filho, veio decepção. A vida dele veio, né, caindo, declinando por total, até um dia que Deus não une pessoa. Ele une para propósitos. É verdade. Amém, Senhor. Tiaguinho. E aí, coloca esse cara junto dele, né? E é o que eu levantei ontem. Tiaguinho, imagina Daniel com essa virada na vida dele, né? Daniel é O Coringa. É o jogador, Coringa, é o Daniel jogador Coringa. Isso. Sim, Imagina sim. Daniel numa virada dessa na vida dele, né? Que sai do 8 ao 80 muito rápido, sem alguém para estar ali do teu lado dizendo o caminho, né? Então, eu acho, né, que faz total sentido, né? Cada vez mais esse assunto ser levado, né, em consideração, cada vez mais esse assunto ser debatido. Não que a gente queira misturar religiosidade com negócios, com trabalho, mas não é sobre isso. Mas se pode A passar vida- a palavra, pode A dar um vida- caminho a alguém, por que O não? caminho é ele, a palavra é ele, é verdade. ele o centro de tudo, entendeu? Então, Muito bem. acredito que faça muito sentido, né? Tá sempre levando esse assunto e elevando quem tem que ser exaltado de verdade. Está lançado, então, a proposta, é isso? O desafio para Um X3, um X4. algum X com o empurrão do Tiaguinho, o Tá professor feito. Aí o Tiaguinho. que vocês decidirem aí, a gente tá aqui pra contribuir. Pronto, tá vendo aí, Serginho? Mas, Tiaguinho, e aí, o que é que você quer dizer para o seu público, para os seus fiéis, seus amigos, sua família? Cara, vou pra aquela câmera ali, né? Isso. Eu poderia falar um monte de coisa. Ao longo da vida você vai escutar histórias maravilhosas de pessoas que venceram. Mas o conselho que eu dou é o conselho que eu levo pra minha vida. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que não tenha prazer nele. Esse texto diz o seguinte, que a gente precisa lembrar do Criador, que é Deus, quando a gente tá com vigor, tá com forças, tá com oportunidades, porque vai ter dias que a gente não vai ter contentamento. Aí eu pego um gancho no que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando a Bíblia fala pra gente lembrar, é pra gente lembrar em todos os momentos, Frank. Todos os momentos, Sérgio. Porque na nossa vida não é só flores, é altos e baixos. E quando a gente lembra do Criador no dia da mocidade, e quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse bom ânimo que a gente tem que levar. O conselho que eu te dou é para tu lembrar do Cristo, porque nossa vida é como uma nuvem que vem e logo passa. Histórias maravilhosas de guerreiros vencendo na vida profissional, pessoal, amorosa, você vai ver muito. Mas uma pessoa que lembrou do Senhor, é muito simples, Frank, eu vou ser bem sincero. Deus é o criador a palavra diz que ele fez o fim antes do início. Ou seja, a gente não é um projeto da nossa mãe e do nosso pai. A gente é um projeto de Deus. Porque antes da fundação do mundo, ele sonhou com Frank. Eu quero ver Frank feliz. Eu quero ver Sérgio feliz. Eu quero ver Tiago feliz. E ser empresário na parte de academia, podcast, o que for da parte lá do seu empreendedorismo do tiro, ou na parte profissional de futebol, é uma parte do que Deus quer. Deus, ele sonhou com a gente, ok? A gente não é nada, mas ele sonhou com a gente. E a gente devolver esse sonho que ele sonhou pra gente com a nossa vida, é o que diz o texto. Lembrar do Criador, é a gratidão. Pô, Amém. não foi meu pai e minha mãe não, porque tá nascendo filho aí de pessoas que estupraram mulheres. Então não foi planejado. Mas Deus planejou.
Até teu pai e tua mãe talvez não planejou você. E você veio. Mas Deus, ele planejou a gente. Verdade. A gente é criado por um Deus que sonhou com a gente. E que massa a gente lembrar, quando a gente em vida, responder com a nossa vida. Com honra. O que é que afasta o homem de Deus? É o pecado. E a gente sair do pecado por causa de Deus, por amor a Deus. É isso que eu tô falando. Esse é o recado. Sucesso, você vai ver jogadores de basquete, cantores, cheios de dinheiro, cheios de êxitos. E talvez entrem no quarto com depressão, com isso, com aquilo outro. Então, não tô falando desse sucesso, não. Tô falando do sucesso de lembrar de Deus nos dias da mocidade. Lembrar de Deus em vida. Seja no ápice da vida ou na escassez. Esse é meu recado que eu quero deixar para meus seguidores. Muito bem. Sérgio, Tiaguinho falou aí, num momento aí, quando ele se referiu a mim, aí falou do tiro e tal, é que eu sou instrutor de tiro. E aí a frase ficou curta para alguém não pegar essas frases, né, esses cortes de tiro, aí fica mal. Eu sou instrutor de tiro, legalizado, sou CAC, então tá tudo certo, tudo dentro da lei, tá certo? Então, os cursos acontecem uma vez a cada mês, da Sinatra.50, é isso. E ele terminou fazendo minha propaganda, mas aí só falou curtinho, tiro. O cara disse, o que é que tá vendo aí? Mas aí eu me liguei. Tiaguinho é um exemplo de cidadão. Eu estou muito honrado. O Serginho sugeriu, rapaz, uma entrevista com um cara aí que tu vai ver que é gente boa, sangue bom. Mas eu não tinha certeza, sabia que era. Mas já na conversa por telefone, rapaz, o cara é sangue bom mesmo. A gente já sentiu energia muito positiva com você, Tiaguinho. Sucesso para você. Acredito no seu trabalho. E onde tem Deus, tem tudo. Né? E por sorte aqui tem uma trindade, né? São 3 cristãos, são 3 pessoas que pensam em Cristo 24 horas e a gente depende dele para tudo. Se ele quiser, acaba com tudo isso hoje, agora. Exatamente. Né? E ele vai nos ajudar e vai fazer com que tenhamos cada dia mais sucesso. Amém. Então, estamos encerrando hoje mais um episódio do Calça Justa Podcast. Se inscreve aqui e dá um like, nos ajude a divulgar esse trabalho e mostrar que podcast não é só aquelas coisas fúteis, vulgares que tem por aí. Tem muita coisa boa e nós somos uma delas. Né? Então, temos o apoio da Skyfit Academia, da Bela Pizza estivemos aqui hoje com a grande estrela do X1, Tiaguinho, conhecido popularmente, professor Tiago, e Sérgio Leão, da Skyfit. Gente, muito obrigado e nos veremos em breve. Meu amigo. Um abraço, Frank. Serginho. Bom demais. Sérgio. Tchau, galera. Um abraço.